Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra de Deus, ao nosso encontro com o pastoreio, ao nosso encontro com as pastagens e também ao nosso encontro onde nós podemos aí manter a nossa comunhão nesses tempos de isolamento, nesses tempos de dificuldade, mas acima de tudo, nesses tempos em que graça e poder de Deus têm nos auxiliado. Esta semana eu fui muito tocado por Deus a partir das oportunidades que Ele pode, através de nós, fazer para com que a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho e também, por que não, o nosso ministério, a nossa atuação como cristãos e cristãs, podem ser, de algum modo, dinamizados a partir das circunstâncias de isolamento, a partir daquilo que as pessoas chamam de um novo normal. Eu confesso aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus que, a partir especificamente dessa semana, eu comecei a nutrir uma diferente forma de esperança nesses tempos de isolamento. Até bem pouco tempo atrás, acredito como vocês também, eu sempre estive muito refém de uma certa angústia, de um certo temor, de quando essas coisas vão terminar. A partir dessa semana, eu comecei a abandonar essa pergunta, porque comecei a vislumbrar aquilo que Deus pode fazer através da minha vida, na minha vida, no meu lar e em vários aspectos da minha vida. É como talvez você já tenha se dado conta numa circunstância anterior na sua vida, em que você enfrentou uma grande dificuldade, em que você teve que solucionar um problema e a solução não se apresentou de modo muito rápido, muito automático. Você conviveu com um problema por algumas semanas, por alguns meses, talvez, quem sabe, até mais de um ano. E depois, de um momento para o outro, com a graça de Deus, você começou a vislumbrar, a solução apareceu diante de você. Assim também eu espero que esta mensagem chegue no seu coração e possa te auxiliar. Convido você então para fazermos a nossa leitura da palavra de Deus. Hoje faremos a partir de um texto do apóstolo Paulo no livro, na sua carta aos Efésios. Nós já estivemos comentando em alguns momentos, sempre lembrando a situação do apóstolo Paulo, ali onde ele chegou para pregar o evangelho, ali onde ele foi perseguido porque teve a oportunidade de evangelizar uma pessoa que tinha um espírito de adivinhação, mas ali também onde ele teve a sua primeira prisão e a sua primeira experiência de encarcerado. De lá, como preso, é o que ele nos fala a partir do Espírito Santo no capítulo 3, os versos 14 ao 21. Diz assim o texto: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no seu ser interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse momento delicado, em que talvez, em muitas circunstâncias, você tenha se deparado com falta de perspectivas. Mas eu quero justamente
compartilhar com você, compartilhar no seu coração, de que Deus tem sempre os seus planos. Deus tem sempre os seus propósitos. Deus tem sempre o seu modo de agir nas nossas vidas. E Deus tem sempre algo para nos fazer transformar as nossas limitações em poder, as nossas fraquezas em capacidade, e fazer com que os nossos mundos, nossa vida, as nossas relações, de uma circunstância limitada, possam se transformar em grandes oportunidades, em grandes possibilidades. É tempo, a partir de agora, diante de tudo aquilo que estamos vivendo, de começar a nos perguntar, de começar a perguntar aos nossos espaços, a olhar à nossa volta e começar a procurar as oportunidades, começar a vislumbrar aquilo que pode estar dentro da nossa própria condição de isolados, aquilo que pode estar dentro da nossa própria condição de ser igreja, mas não podemos nos reencontrar. Aquilo que pode ser a nossa oportunidade de aprendizado com as novas circunstâncias que se colocam diante de nós. É um exercício, é uma capacidade. Se formos atentar bem, na história da humanidade, muitas civilizações tiveram que reaprender ao longo das suas vidas, a partir de tragédias, a partir das guerras, a partir do sofrimento, a partir das circunstâncias em que muitos foram dizimados. A vida, ela é assim. Ela sempre traz imensos obstáculos, mas temos recebido diante de Deus a capacidade, a disposição, a força e a coragem para seguir em frente. Neste momento, nós podemos continuar a prosseguir, a nos lamentar, a sentir as fraquezas, mas podemos, de algum modo, a nos perguntar: o que eu vou fazer da vida, especialmente da vida que me restou a partir dessa condição de isolamento? Muitas pessoas fazem essa pergunta depois de um acidente, talvez um acidente automobilístico, talvez depois de uma amputação, talvez depois de um casamento desfeito, talvez depois de um enorme prejuízo. Pessoas que perdem o emprego, empresários que perdem os seus negócios, pessoas que perdem parte da mobilidade, seja para andar, pessoas que perdem a audição, a visão. Todos os dias, inúmeras pessoas vão sendo obrigadas a reaprender a viver, a reaprender a começar. Não é sem esforço, não é sem sofrimento, não é sem dificuldade. Mas o certo é que todos podemos dar um novo sentido e significado às nossas vidas. Podemos fazer isso com o nosso trabalho. Podemos fazer isso no campo da nossa família, nas circunstâncias que todos vamos vivendo. Isso, todos aqueles irmãos e irmãs mais maduros que estão me ouvindo sabem muito bem disso. Com o passar do tempo, com o aumento da idade, com a chegada de enfermidades, limitações, todos somos, de algum modo, chamados para nos readaptarmos. A mensagem que eu tenho para você neste momento é que é chegado o tempo de vislumbrarmos uma série de possibilidades. Olhe lá no seu trabalho. Quanta coisa você talvez está tendo que aprender. Às vezes até com muito esforço. Olhe na sua vida, olhe à sua volta, veja quantas pessoas estão se readaptando, se reinventando. Olhe para as circunstâncias e comece a agir naquilo que Deus vai colocar diante da sua vida. Isso é como uma chave. A gente se programa, a gente se coloca, a gente se determina, a gente se propõe a agir de modo diferente a partir da realidade que está sendo dada. E, milagrosamente, Deus vai nos auxiliando e nos mostrando uma série de coisas que podemos fazer das nossas vidas. Eu me inspirei nesse texto do apóstolo Paulo porque eu gosto muito de lembrar nos meus sermões a sua condição final de prisioneiro. Ele vai escrever essa carta para a comunidade de Éfeso em cadeias.
Ele vai citar em outros momentos que essa condição de cadeias tornou-se benéfica. Não está descrito ali no texto as dificuldades que são próprias, talvez até a sua angústia, a sua amargura. Mas o apóstolo Paulo sabe muito bem daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Nesses últimos dias, eu quero também pensar e te convidar para você me ajudar a pensar. Depois que conseguimos fazer isso no plano pessoal, no plano da nossa individualidade, depois que conseguimos fazer isso no plano do nosso âmbito familiar, nós vamos continuar a fazer isso no âmbito da nossa igreja. Por quanto tempo as nossas igrejas vão continuar assim? Não sabemos. Por quanto tempo teremos que contribuir mais nessas circunstâncias? Não temos informação. Mas há uma grande possibilidade que está sendo colocada para todas as nossas igrejas. Há uma grande porta. Há, talvez, quem sabe, uma série de aspectos e circunstâncias que Deus pode nos mostrar para o nosso agir, para o nosso alcance. Nós que muitas das vezes ficamos restritos ali às nossas paredes, na rua Ari Veiga Pinto, ali que estamos muitas vezes delimitados aos nossos encontros familiares, quais são as possibilidades que nós temos agora diante de nós para pregar o Evangelho? Perceba que esta carta do apóstolo Paulo aos Efésios não só traz uma série de verdades do poder de Deus para as nossas vidas, mas é a mesma carta, né, que vai nos trazer a expressão pela fé sois salvos. E isso não vem de vós, é poder de Deus. É esta expressão que alimentou o coração de Martinho Lutero em 1500 para fazer a reforma. Enfim, o que eu quero te dizer é que no meio de muitas lives, palavras e sermões gravados em áudio, em muitas atividades que podemos fazer com a nossa comunidade, nós podemos começar a inaugurar uma série de perspectivas. Tá? Quero te encorajar, quero falar ao seu coração aquilo que talvez você fazia no ambiente, no espaço da igreja ou de uma visita. Você pode começar a gravar um pequeno vídeo, uma pequena live. Faça isso no âmbito familiar, grave uma mensagem, né? Grave algo que tocou o seu coração. Você pode gravar, talvez, no formato do nosso cenáculo, que em vez de ser uma pregação, um sermão, como nós estamos acostumados na nossa experiência protestante, você pode gravar um pequeno testemunho. Você pode gravar uma pequena palavra de encorajamento. Você pode gravar algo que Deus tocou no seu coração. Grave, envie para um conhecido, um familiar. Peça desta pessoa como que ela entendeu, recebeu isso. E você pode, quem sabe, alimentar o coração de muitas pessoas. Amados, que Deus esteja te iluminando. Nós vamos ouvir, como fazemos sempre, um pequeno cântico para nos inspirar, para nos preparar. E depois vamos orar para que Deus esteja nos dando criatividade, nos despertando e nos auxiliando. Atrás das grades, o apóstolo Paulo pôde ainda continuar evangelizando e fazendo a obra de Deus. Do espaço dos nossos lares, nós podemos ainda fazer muitas coisas. Nós podemos ainda sermos bênção para as nossas próprias vidas. Bênção naquilo que fazemos com o nosso trabalho, com o trabalho das nossas mãos. Bênção aos nossos lares, bênção à nossa igreja, bênção para a nossa sociedade. Vamos ouvir esse cântico, que é uma releitura do Isaías, do capítulo 61 do livro de Isaías, em que nós somos carvalhos de justiças, chamados por Deus para a sua glória. Vamos ouvir esse cântico.
sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. É isso. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus, vamos nos colocar na presença dEle e vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar, nos dar criatividade, continuar a fazer de nós carvalhos de justiça. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós nos unimos em oração neste momento, com a vida dos teus servos e servos que nos ouvem neste momento agora. Ó Pai, nós sabemos pela tua palavra que homens e mulheres, ao longo dos séculos, muitas das vezes, ó Pai, espremidos por circunstâncias, tragédias e dificuldades pessoais, continuaram, a partir da tua graça, do teu poder, a serem bênção, alguns, inclusive, para uma nação inteira. Ó Deus querido, nós sabemos que nem mesmo a prisão conseguiu impedir o apóstolo Paulo de continuar sendo instrumento. Assim também nós estamos intercedendo para que este isolamento, para que as dificuldades que vivemos agora no presente não interrompam, não sejam empecilho, não tornem a vida dos nossos irmãos e irmãs ainda mais bloqueada, mas pelo contrário, nós te pedimos que o teu Espírito Santo, que é um espírito de criatividade, que é um espírito que ilumina, orienta e que nos mostra o caminho, possa nos permitir descobrir possibilidades, caminhos e condições de ressignificar as nossas vidas, os nossos lares, os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional e também o nosso ministério. Derrama por sobre a tua igreja graça e força. Encoraja, sustenta e fortalece, porque não temos informação de quando essa situação muda, mas sabemos pelo teu poder que o Senhor pode nos capacitar, nos iluminar e nos mostrar diferentes modos de continuarmos a termos uma vida significativa. Assim abençoe, assim fortaleça e derrama a tua graça sobre todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para que possamos ser carvalhos de justiça, para que este isolamento, esta pandemia, não interrompa, não bloqueie e não dificulte nossos sonhos, nossos desejos, aquilo que estava no nosso coração.
Assim nós oramos, confiados em Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu desejo a você uma grande e abençoada semana. Quero deixar um pequeno texto, também ainda nesse livro de Efésios, para você refletir, né? É uma espécie de intercessão do prisioneiro do Senhor, daquele que ficou encarcerado, para que nós possamos continuar unidos, fortalecidos e correspondendo do modo digno a que fomos chamados. Ele diz: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Portanto, que Deus esteja fortalecendo a sua vida, que Deus esteja te dando criatividade, que Deus esteja mostrando a você caminhos e possibilidades para uma grande e abençoada semana, para que todos juntos estejamos unidos e fortalecidos e continuemos a ser igreja, porque o ser igreja é uma condição, é uma experiência de comunhão. O ser igreja não está circunscrito aos espaços ali do nosso templo. O ser igreja não está circunscrito a condições e situações. O ser igreja pode ser feito de dentro dos nossos lares. O ser igreja é onde nós nos encontramos, no nosso trabalho, nos nossos estudos. O ser igreja pode ser feito mesmo que estejamos encarcerados. Assim, Deus, então, possa te abençoar, te iluminar e te fortalecer. Grandes coisas Deus continuará fazendo nas nossas vidas. Uma grande e abençoada semana para você e para todos que te cercam e que te amam. Amém.